Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, tudo bem? Obrigado pela presença de todas. Nós vamos fazer uma leitura preparatória para que nós possamos começar o nosso estudo do dia de hoje. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel, lição 180, façamos nossa luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. São as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas do espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas, nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendermos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com felicidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constantemente ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocando-nos pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, pois alguns dias ou poucos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos princípios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, aguardando, embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor. Fácil amontoar os títulos diversos que te exonerem
a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Nós vamos, então, voltar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome dele. Bondoso Mestre, mais uma vez amparamos pelas tuas mãos bondosas que derramem sobre nós a tua luz da compreensão, para que saibamos extrair das poucas palavras, maravilhosas palavras, contidas no teu evangelho e nos teus sublimes exemplos, legados na forma de lições, para que possamos aprender a aplicá-los em nossas vidas. Bondoso Mestre, com a tua permissão, com a permissão dos trabalhadores encarnados e da diretoria desencarnada da UEC, nós damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Pois bem, cá estamos nós, com o pensamento voltado para o Natal. E precisamos, já que vamos abordar hoje o nascimento de Jesus. É muito interessante que quando eu comecei a fazer uma pesquisa a respeito da vida de Jesus, até para outra palestra que eu tenho a respeito em busca do Cristo histórico, eu me deparei com um encontro casual, um livro de teor evangélico que achei ao acaso, de autoria de Charles M. Sheldon, cujo título é Nos Passos de Jesus. E no prefácio desse livro, ele narra uma história muito interessante, que é a história do reverendo Henrique Maxwell. Henrique Maxwell, ele era o pastor da primeira igreja da cidade de Raymond, em New Hampshire, nos Estados Unidos. E isso se passa começa numa manhã de sexta-feira. Maxwell encontrava-se na sua escrivaninha, preparando os estudos para formatar o que seria a sua exposição no sermão de domingo. E ele era um pastor que tinha grande habilidade de lidar com a palavra, grande habilidade de lidar e de transmitir a mensagem para os seus fiéis. Então, ele preparava e ele costumava convencer, e não somente convencer, envolver aquela plateia com ele. Portanto, ele precisava de dedicar aquela atenção. Nesse momento, a esposa dele passava para um lado e para o outro dentro do quarto, se arrumando. Ele falou: "Onde você vai?" Ela falou: "Eu vou no jardim da infância. Lembre-se que toda semana eu vou lá para nós darmos atenção às crianças, junto com a senhora fulana de tal, uma amiga." Então, eles se despedem e ela desce para ir para o jardim de infância. Ele então volta a concentrar-se no sermão. Ele pega uma passagem que está no Evangelho, que está por Pedro, no capítulo 2, nos versículos 21, e que dizia o seguinte: "Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos." Então ele pega e resolve dividir isso em 3 passos. Qual seria o primeiro, o segundo e o terceiro? Quando ele começa a vasculhar a sua bagagem mental em busca da formatação daquela palestra, a campainha toca. Sabe aqueles momentos que parece que as pessoas resolvem tocar a campainha na hora que você menos pode dar atenção? No auge da concentração? Pois ela tocou. Ele então decidiu que não atenderia, para que pudesse se dedicar com afinco àquele sermão. Mas a campainha insistiu, tocou mais uma vez. Então ele levantou-se e foi até a janela.
e viu que lá fora tinha um jovem com chapéu, com as roupas um pouco esfarrapadas. Atendo ou não atendo? A consciência começava a chamar quando a campainha tocou pela terceira vez. E ele começou a observar que talvez fosse mais rápido dar uma atenção. Então ele desce a escada de casa, abre a porta e o jovem expõe que eu me encontro desempregado e estou em busca de algo para fazer aqui na cidade. Eu queria saber se o senhor não tem um quintal que eu possa capinar, ou eu tive vendo, parece que tem um cavalo e uma vaca no seu quintal. Se eu pudesse cuidar dos animais, fazer a limpeza, ou ordenhar, ou qualquer coisa assim. Aí o reverendo parou e pensou, lembrou que ele mesmo fazia esse tipo de tarefa. Falou: "Não, o serviço que eu tenho é pouco e eu mesmo dou conta, eu não preciso de alguém que o faça por mim". Aí o rapaz insistiu: "Mas o senhor trabalha com alguma coisa no seu emprego? Não é possível que tenha uma vaga?" Ele falou assim: "Eu sou pastor". Então o jovem pede: "Será que o senhor não poderia, na sua posição, me recomendar para o chefe das oficinas da ferrovia? Quem sabe lá possam me oferecer qualquer tipo de trabalho que eu possa ganhar o pão necessário?" O pastor pensou um pouco. É difícil, ele falou assim: "Eu não tenho tanto acesso a todas as pessoas, mas eu vou orar a Jesus para que ele possa iluminar o seu caminho, abrir as portas para que você possa alcançar alguma coisa". O rapaz agradece. Ele segurava nas mãos o chapéu pelas abas na posição da barriga e, agradecendo, o reverendo fecha delicadamente a porta e ainda observa pelo vidro da janela o rapaz que descia levando o chapéu às mãos. E ele prosseguiu seus estudos. Cerca de 2 horas depois, aproximadamente, sua esposa, Mary, chega de volta. O seu sermão estava praticamente pronto. Quando então ela começa a relatar: "Maxwell, hoje me aconteceu uma coisa tão estranha". Ele: "O que foi?". "Eu estava lá, estávamos dando atenção às crianças do orfanato, quando um rapaz que aparentava ter em torno de 30 e poucos anos de idade, que usava um chapéu e as roupas até um pouco sujas, entrou e começou a olhar para as crianças. Nós nos preocupamos. Ele poderia querer fazer algum tipo de maldade. Então, nos acercamos das crianças para ver que não existia espaço para qualquer tipo de comportamento desequilibrado. Ele então sentou-se ao chão e ficou olhando para uma das menininhas. Nós ficamos com medo daquilo, mas depois de alguns minutos, ele levantou e saiu. Não fez nada. Maxwell começou a pensar. As características batiam. Seria, por acaso, aquele mesmo homem? Mas ele não mencionou nada. Quando a esposa então perguntou: "Você conseguiu terminar o sermão?" Ele: "Sim. Eu vou pregar a respeito de nós termos a obrigação de seguirmos ao Cristo. Eu vou iniciar pela expiação. Vou salientar os sacrifícios que ele fez, o exemplo que ele deixou, mostrando os passos que são necessários para nós imitarmos esse sacrifício, esse exemplo que ele nos deixou". Então ela complementa: "É uma pena que com a chuva a igreja não tenha estado cheia". É verdade, a frequência tem sido baixa. O povo não gosta de sair de casa quando está chovendo. Mas, naquele domingo, o sol amanheceu radiante. A impressão que dá é que ele estava disposto a estar junto na plateia, mas o sol continuou brilhando no céu e as portas abertas, a igreja logo estava cheia. Lá estava a grande parte da sociedade da cidade. Lá estava o prefeito, tinham médicos, estavam os gerentes de operação da ferrovia na cidade, estavam profissionais de praticamente todas as áreas. E, no horário marcado, o coral,
que na verdade usufruía dos melhores recursos da música que a primeira igreja tinha à disposição, começa a entoar com a afinação tremenda um cântico que envolvia a todos que estavam na plateia. E no refrão, o tema houvera sido escolhido a dedo, de forma que a música casava com as metas do reverendo para aquela manhã. E a frase principal dizia: Ó meu Jesus, eu tomarei a minha cruz, deixarei tudo e te seguirei. E aquilo envolvia as pessoas de forma que a vibração adentrava o coração de cada um. Quando a música termina, Raquel, que era solista da igreja, começa a entoar uma segunda melodia que precederia o sermão da manhã. E ela, com uma afinação ímpar e com uma voz angelical, cantava e envolvia as pessoas, mais uma vez dando prosseguimento ao tema que o pastor preparava. Seguirei o meu bom mestre, dizia a música. Onde quer que vá, eu irei. E assim, ela consegue contagiar a todos, e quando todos estão embalados dentro daquelas vibrações, Maxwell toma da palavra e começa a pregar com primazia. As suas palavras penetravam o coração de cada um que estavam ali naquela plateia. Aquela plateia bebia os seus ensinamentos e sorvia com avidez. Durante pouco mais de uma hora, ele transmitira a mensagem e o convite para que todos abraçassem a causa do Cristo. E quando ele fecha com chave de ouro aquele sermão que houvera sido tão delicadamente preparado, antes que ele sinalizasse para que o coral reassumisse o controle, levando uma nova melodia, um homem se levantou do último banco e, à medida que caminhava pelo corredor central da igreja, toma da palavra. Eu estive pensando, desde que eu cheguei aqui, as pessoas olharam atônitos, de olhos arregalados. Afinal de contas, ninguém tomava da palavra sem o convite ou sem a permissão do seu pastor. Mas ele prossegue. Eu tive pensando se seria apropriado eu dizer algumas palavras no final desse culto. Eu não estou bêbado. Eu não sou louco. Eu sou incapaz de causar um mal a qualquer pessoa, porque ele sabia que as pessoas temiam por um desconhecido. Mas se eu vier a morrer nos próximos dias, algo que pode acontecer, eu queria carregar comigo a satisfação de ter falado num lugar desse, diante de pessoas como vocês. Eu não sou um vagabundo. Eu sou tipógrafo. E eu estou desempregado há 10 meses. Desde que os linotipos chegaram aos jornais, a nossa profissão entrou em extinção. Eu conheço 6 colegas que se mataram. É isso que eu sei fazer. Esse é o meu trabalho. Quando vocês falam quando vocês falam em seguir a Jesus, eu fico pensando o que significa isso. Eu ouvi falar de obediência, fé, amor, imitação. Seguir os passos de Jesus. Tem 3 dias que eu estou nessa cidade. Eu bato de porta em porta. Eu não ouvi sequer uma palavra de solidariedade ou de conforto, a não ser da boca do seu pastor, quando eu fui na casa dele. Eu sei que vocês estão cansados de serem enganados por mendigos profissionais que fazem da sua situação uma profissão.
Eu sei que isso gera desinteresse pelas pessoas necessitadas, é natural. Sei também que é muito difícil que vocês larguem seus afazeres, mas eu fico confuso. Ela agora há pouco cantou: "Onde quer que eu vá, que onde quer que vá, eu te seguirei". Vocês acham que vocês estão seguindo a Jesus? Aqui nessa pequena cidade, eu vi nos albergues, são cerca de 500 homens desempregados numa situação parecida com a minha. Há 4 meses atrás, minha esposa morreu. E eu dei graças a Deus, porque ela estava livre da fome. E ela rogava a Deus que levasse nossa filhinha com ela. Eu deixei minha filha com impressora, amigo meu, pois eu não tinha como alimentar. Então eu fico confuso quando eu chego numa situação dessa, ao ver cristãos que gozam do conforto do lar cantarem: "Por Jesus eu deixarei tudo". A minha esposa morreu sem ar. Era um quarto pequenininho lá em Nova York, provavelmente um quarto que pertencia a um cristão. Então, quando eu vejo vocês com as roupas bonitas que vocês conquistaram com o trabalho, com as casas confortáveis, pianos, todo o conforto do lar, enquanto tanta gente morre de fome nessas condições, eu sou obrigado a me perguntar: o que faria Jesus se estivesse aqui agora? E o homem dá 2 passos para trás, apoia na mesinha da comunhão e cai ao chão. O reverendo correu a seu socorro, vendo que ele encontrava-se desacordado, fez sinal e um médico da plateia correu também para acudir. Propôs que ele fosse levado para os cuidados de uma enfermeira, mas o pastor se ofereceu e falou: "Eu vou cuidar dele". Ele é levado então até uma cama da residência do pastor, que era nos fundos da igreja, aonde durante aquela semana Maxwell desvelou todo o cuidado que poderia ter com alguém, secando-lhe o suor, medicando-lhe com aquilo que houvera sido proposto. Eles encontraram no envelope do paletó daquele homem uma carta que provavelmente seria daquele impressor. Então ele manda alguém viajar para buscar a filhinha daquele homem. E a semana passou, com o homem ardendo em febre, tendo delírios, até chegar por volta de 1 hora da manhã do domingo seguinte. É quando o homem conscientemente acordou. Henrique estava ao seu lado, sentou, ofereceu-lhe água. Quando o rapaz falou: "Eu acho que eu nunca mais vou ver minha filha nesse mundo". O pastor tentou dissuadi-lo daquele pensamento. "Calma, eu pedi para buscar a sua filha. Não faça esforço, você vai melhorar". Então o homem olhou-lo nos olhos e disse: "O senhor foi muito bom para mim. Eu sinto que é isso que Jesus faria se estivesse no seu lugar". E fechou definitivamente os olhos. Henry Maxwell ficou arrasado. Assumiu o púlpito naquele domingo sem anotações prévias, sem estudos pré-definidos. Pregou sem o brilho das outras vezes.
e a igreja encontrava-se lotada. Ao final da sua exposição, todos percebiam um peso no ar. Então ele descreve: aquele senhor que estivera aqui na semana passada acabou de falecer. A sua filhinha chega hoje à tarde. Nós cuidaremos dela até encontrarmos os parentes. Eu tenho uma proposta para fazer. Depois de ouvir tudo aquilo que aquele homem falou. E esse propósito é um propósito de aproximadamente 1 ano. Aqueles que estiverem dispostos a abraçarem comigo, encontrem-me na casa da comunhão, aqui atrás, no final do culto. Com os olhos tristes, ele encerra. O coral entoa as músicas, como era de costume, e ele retira-se para o salão atrás. Mas quando ele olha para frente, ele observa que praticamente toda a igreja estivera indo até lá para abraçar aquela causa. Então ele falou: nós estamos acostumados a dizer que fazemos parte, que estamos em Cristo. Mas perguntemo-nos diariamente: o Cristo está em nós? A minha proposta é: quem quiser abraçar a causa comigo, perguntará a si mesmo, diante de todas as decisões durante 1 ano, o que o Cristo faria se estivesse em meu lugar? E todos abraçaram. Esse movimento ganhou corpo. Se expandiu não só por aquela igreja, mas por todo o território estadunidense. Quando eu contei esse caso, alguns anos atrás, no GEAC, em Guarapari, ao final da palestra, uma pessoa levantou-se lá de trás e falou assim: eu morava nos Estados Unidos, eu ouvi essa história e eu fazia parte de uma das igrejas que abraçou essa causa. Esse movimento é real. Aquilo me emocionou ao extremo. Foi a última palestra que eu fiz presencial no GEAC. Saudade daquela turma boa. Mas Maxwell, então, iniciou um grande movimento. Nós estamos habituados com aquela imagem do Cristo que nos é proposta pelas religiões. Há 2000 anos atrás, na mão de políticos, de interesses, o Cristo foi assassinado. Eles mataram o homem, mas construíram um mito. E é esse mito que nos é apresentado semanalmente em todas as instituições religiosas que frequentemos. Nós conhecemos praticamente o Jesus místico. Em pleno século da razão, praticamente só se ouve falar do Jesus místico. É difícil que nós compreendamos nos dias de hoje quem foi o homem Jesus. É muito complexo. Uma psicóloga norte-americana, a doutora Hannah Wolff, no seu livro intitulado Jesus, Psicoterapeuta, ela busca, à luz do seu conhecimento profissional, desvendar as inúmeras facetas do Cristo, dos quais eu escolhi apenas 4 das inúmeras que são, como as principais que nós vamos tentar enxergar nos dias de hoje. Uma delas
é o Jesus homem. O Jesus que caminhava pelas estradas, que subia nos barcos, que esteve presente e que nós encontramos em alguns poucos fragmentos da história, pois o evangelho não é histórico, me permitam falar, de uma forma profissional, porque, e não que eu seja profissional, mas da forma profissional dos historiadores, não são históricos, porque são relatos. Ainda que tenham embasamento, não podem ser tidos como história. Como história, encontramos a carta do senador Públio Lentulus, que foi encontrada nos pertences do Duque de Cesadini, e encontramos alguns relatos que vão bater com informações que encontram-se no Evangelho, tornando algumas frações dele história. Mas esse homem, nós não conseguimos reconstruir com facilidade devido à carência de informações concretas. Mas tem-se uma coisa que é inevitável. Jesus foi um homem que viveu além da história, tanto que, a ocasião do seu natalício, foi capaz de dividir a história em duas partes, antes e após o seu nascimento. Mas ela aborda também Jesus, o psicoterapeuta, um homem capaz de compreender a psique humana. Ele compreendia o ser humano muito além do que qualquer filósofo ou qualquer pensador compreendia ao seu tempo. Quando alguém lhe expunha qualquer história, ele era capaz de adentrar o pensamento de quem lhe expunha e conseguia avançar, oferecendo a cura através da conduta, oferecendo a cura através da fé, oferecendo propostas que eram perfeitamente condizentes com o contexto psíquico de cada um daqueles que atendia. Ela aborda o Jesus revolucionário, não por ter jogado ao chão as mesas dos mercadores no templo, revolucionário, porque foi capaz de fazer uma proposta no contrapé da corrente daquele povo. Quando se falava na pena de talião, ele propunha o perdão. Ele fazia a oferta de um pensamento que tendia a trocar os paradigmas de vida daquele povo. Então, o seu pensamento era revolucionário, não mais um Deus de imposição, de força, de punhos de aço, mas um Deus de amor, capaz de oferecer o perdão, a compreensão e a instrução a quaisquer de seus filhos. Das ovelhas do meu Pai, nenhuma se perderá. Ela nos aborda o Jesus místico, aquele tão enaltecido, principalmente no Evangelho de Lucas, Lucas, que era médico, discípulo de Paulo de Tarso, e que, entrevistando Maria de Nazaré, Maria de Magdala e N outros que houveram sido contemporâneos do Cristo, uma vez que ele mesmo sequer conheceu a Jesus, descreveu com palavras aquilo que ele, na sua visão de terapeuta, conseguia pescar dos milagres, da recomposição da visão, da restauração da vida de Lázaro e de inúmeras outras condições dos chamados milagres do Cristo. Milagres esses que são um tanto quanto controversos quando avaliados pelos olhos da razão. Mas, se abordarmos o pensamento do Dr. Alex Carrel, portador e recebedor do Prêmio Nobel no ano de 1912, por ter criado o primeiro método de transfusão sanguínea, na sua pesquisa a respeito do efeito da oração sobre a cura dos seus pacientes, ele descobre que era difícil de separar os efeitos da fé dos efeitos causados pelos remédios alopáticos, a ponto de publicar em sua obra O Milagre, é a caracterização de uma extrema aceleração dos processos normais de cura.
trazia os milagres para o campo da compreensão médica e para o campo do funcionamento do organismo humano. Então, Jesus trazia inúmeras facetas, tornando cada vez mais complexo de compreendê-lo. Um grande historiador inglês, Will Durant, reuniu na sua base de trabalho dezenas de outros historiadores de diversas partes do mundo que se propuseram a recontar os mais de 6.000 anos de história que a humanidade tem após a invenção da escrita. E após juntar a história das diversas partes do planeta, concatenando e juntando as informações aonde elas se uniam, ele então começa a chegar a conclusões bastante estranhas. Nesses, até então, 6.460 anos de história que ele conseguira reunir, ele chega à conclusão que o homem muito pouco aprendeu. Nós vivemos, ao longo dos milênios, um constante conflito entre Oriente e Ocidente. Chega à conclusão de que nós fomos governados muito mais por generais do que por sábios, o que mostra que a força do mais forte estava sempre prevalecendo à sabedoria. E chega à conclusão, apenas pelos fatos que catalogara nesses mais de 6.000 anos de informações, de que a violência sempre gerou novas violências e que a única forma de se frear a conduta desequilibrada do ser humano é através do amor. Então, ele, como historiador, traz uma proposta que é a restauração de Jesus acima das religiões. É uma proposta de um estudioso, não de um místico, mas que enxergou na doutrina do amor do Cristo a solução para os males, para a doença da conduta da humanidade. E isso me remete ao grande historiador francês Ernest Renan. Renan tem uma história singular. Ele, por determinação familiar, tivera que seguir a carreira eclesiástica. Sua mãe morrera cedo, então sua irmã mais velha, Henriette, assume o papel da sua progenitora enquanto ele adentra a escola que estava seguindo pelos caminhos da igreja, onde os livros houvera ficado armazenados na época da queda do Império Romano, e adentra para tornar-se um catedrático, onde estavam as bibliotecas. Só que, diante da escolástica da igreja de até então, ele começa a encontrar conflitos que sua razão não conseguia aprovar. E quando estava prestes a ser ordenado padre, ele decide por abandonar aquela carreira, porque não estava de acordo com o que pensava. Abandona e abraça o racionalismo, torna-se um agnóstico, torna-se um cético. Não abraçaria nenhuma proposição que não pudesse ser comprovado ou abraçada por sua razão. Assim, se torna professor, se torna pesquisador e se coloca ao serviço dos governos. Então, em determinado momento de sua vida, nos idos de 1860, ele é enviado pelo rei da França para uma tarefa junto aonde era considerado a Fenícia, mais ao norte da Europa. E como era uma viagem de longa duração, ele leva consigo a família. Sua irmã mais velha, que assumira o papel de progenitora, Henriette Renan. Mas durante a viagem, Henriette, padecendo pelas mudanças climáticas e já com a idade que avançava, cai em leito de morte. E nessa situação, convalescente, então ela chama o seu irmão e pede: Ernest, eu queria te pedir que lesse para mim o Evangelho. E ele não tinha como negar um pedido daquela a quem tanto amava. Então, diariamente, ele senta ao lado do seu leito, toma dos evangelhos que estavam à disposição
e começa a ler a história de Jesus. E naquele conto, ele penetra nas minúcias, agora não mais na forma da obrigação que lhe houvera sido oferecida, quando na época dos estudos para a carreira eclesiástica. Ele penetra voluntariamente na vida do Cristo. E mergulhado nisso, enquanto ele lia e relia cada passagem para atender os anseios da sua irmã, até que ela viesse a desencarnar, ele, pela primeira vez, adentra sinceramente e verdadeiramente na vida do Cristo. Porque o Evangelho, longe de ser um livro de relatos e de proposições filosóficas ou religiosas, é um diário da vida do Cristo, ainda que não esteja concatenado perfeitamente na sequência cronológica dos fatos. E após aquilo, agora na condição de estudioso, ele publicaria em breve a vida de Jesus, que é uma das obras mais importantes do século XIX, no qual ele relata aquilo que ele defenderia e que seria responsável por lhe afastar das salas de aula. Jesus é um ser incomparável. Essa era a conclusão que ele chegava com os seus próprios olhos, com a sua própria razão, apenas analisando tudo aquilo que ele buscara de informação e até por publicações de outros historiadores que coletaram fatos antes dele. Na pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona com muita sabedoria a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ao que os espíritos respondem com apenas 5 letras: Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse ser que viveu um messianato de 3 anos, mas consegue 2000 anos depois converter almas como Irmã Dulce, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Divaldo Pereira Franco, fazer com pessoas, não só como essas, mas inúmeros outros anônimos pelo mundo afora, convertam suas vidas para a prática do amor, para estender a mão ao próximo, para estender os seus préstimos àqueles que padecem, para oferecer o amor como remédio para as verdadeiras chagas da humanidade. Quem é esse Cristo? É um vulto histórico para aqueles que não conseguem segui-lo ou compreendê-lo. É a essência da vida para aqueles que conseguem penetrar dentro do âmago do seu ser. Na verdade, nós temos dentro do Novo Testamento 27 livros esperando que nós mergulhemos, que nós penetremos, que nós sintamos, através da interpretação, a areia daqueles desertos sob os nossos pés, que nós sintamos o aroma do mar da Galileia, o cheiro dos peixes, dos currais das ovelhas, que nós penetremos dentro daquela vida que é a memória da vida do Cristo. Os evangelhos trazem pouco de história. No evangelho de Lucas e de Mateus, nós vamos encontrar dados que nos oferecem algumas evidências. Herodes estava ali no julgamento do Cristo, mas Herodes faleceu, segundo a história avalia, 4 anos antes do nascimento, do ano zero, vamos dizer assim. Sendo assim, Jesus já houvera nascido antes da morte de Herodes. Então a história consegue datar o nascimento do Cristo durante o reinado de Dionísio, chamado o Exíguo. Cristo nasceu cerca de 4 a 6 anos antes de Cristo. Parece um contrassenso, mas é simplesmente uma colocação na história. Então, já temos aproximadamente o ano. E de acordo com características de floração de árvores, com características dentro do próprio Evangelho, chegou-se a uma conclusão que hoje é aceita pela maioria dos pesquisadores,
que o Cristo nasceu aproximadamente no mês de abril. Pois bem, a história toda nós já conhecemos, as vivências que foram propostas no Evangelho. Cerca de 312 anos após, Constantino, numa medida política que se tornava adequada para aquele momento, adota o cristianismo como religião oficial do reino. E naquele momento, os cristãos, até então perseguidos, agora fazendo parte deles, todo o poder político sairia da condição de perseguidos para perseguidores. Num golpe publicitário extremamente bem colocado, eu acho uma das maiores, uma das providências mais bem feitas, é que no chamado solstício de inverno, que no hemisfério norte é no período 21, 22 de dezembro, e que no hemisfério sul, aqui onde nós temos, é 21, 22 de junho, que é quando é a data que marca o início do nosso inverno. O caso de dezembro, que é 21, 22 de dezembro, nós vamos ter o início do nosso verão, mas no hemisfério norte é o inverno. Então, a noite vai aumentando à medida que nós vamos nos aproximando do inverno. A nossa noite mais longa é por volta de 21 de junho. A noite mais longa no hemisfério norte é por volta de 21, 22 de dezembro. Quando chega na noite mais longa, a partir dali a noite começa a diminuir. Então, o solstício de inverno marca o momento em que, segundo uma interpretação mística, o dia vence a noite e começa a ganhar novo território. E isso era tomado de uma grande festividade, uma festa pagã, a festa do solstício de inverno. Então, naquele golpe publicitário, o nascimento do Cristo é transferido para o solstício de inverno, dizendo: aqui sim nasceu a verdadeira luz do mundo. E o Natal passa a ser comemorado. Então, a partir de ali, no mês de dezembro, funcionou. A festa pagã foi descaracterizada e o nosso Natal ganhou força e acabou dominando praticamente todo mundo. Mas uma festa que nasceu baseada no nosso Jesus místico, que ainda hoje nos é oferecido. Hoje nós vemos a imagem do presépio reconstruindo a manjedoura, que é utilizado nas comemorações. O primeiro presépio foi montado por Francisco de Assis, quando já no final de sua vida, chamado para passar o Natal diante de uma comunidade, ele resolve, numa caverna local, recompor a cena como se fosse um teatro, com animais verdadeiros e com pessoas interpretando o papel de Maria e de José, do próprio Jesus e daqueles que faziam a composição da cena. Então, ali nasceria a imagem do presépio novamente. Só que nós desvirtuamos para os fins comerciais, criando a imagem do Papai Noel, nós criando todo um contexto que tem fins para levar para a utilização do poder financeiro e por aí vai. Então fica assim naquela história: Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu em abril, ou que diferença faz? Que diferença faz? Afinal de contas, quando nasceu Jesus? Eu poderia dizer que para Paulo de Tarso, Jesus nasceu às portas de Damasco, quando, indo em busca de Ananias, diante daquele sol intenso, ele cai ao chão e, olhando à frente, ouve aquela voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então diz: diga-me, Senhor, o que quer que eu faça. A partir dali, mudaria a sua vida. Retiraria-se no deserto para uma transformação íntima, a ponto de mudar a sua vida e, posteriormente, ser capaz de dizer: já não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Para Maria Madalena, quando? Onde nasceu o Cristo? Cristo nasceu na Betânia. Nasceu no momento
que ela, ajoelhada aos pés de Jesus, abraçou uma vida nova. Quando ela se torna uma das principais apóstolas do Cristo, ainda em vida, dedicando-se à vida à extensão daquelas leis de amor, como praticamente o braço direito do Cristo, na propagação das suas ideias, na propagação da sua nova visão de Deus. Para Pedro, Cristo nasceu no paço de Pilatos, mais exatamente quando o galo cantou pela terceira vez. Naquele momento, ele reconheceu as fraquezas que existiam ainda dentro dele, que o fizeram negar ao próprio amigo. Mas naquele instante, reconhecendo-se fraco, compreendeu a verdadeira luta que deveria construir, a ponto de tornar-se a verdadeira rocha, a ponto de tornar-se o líder dos apóstolos remanescentes na construção da casa do caminho, no estender as mãos para atender todos os necessitados e leprosos que batiam a porta, carentes do teu amparo, até o ponto que seria levado à crucificação invertida em nome daquele que tanto amou. João Evangelista teve um Natal diferente. Foi naquele momento que o Cristo virou e disse: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ali ele ganhara uma compreensão diferenciada. Ele vivenciava uma nova visão da compreensão do Cristo, que o faria dedicar, desde a sua juventude até os anos mais tenros, todas as suas forças, a ponto de escrever todos os Atos e também o Apocalipse e uma série de outras coisas mais que ele vivenciaria ao lado dos apóstolos. Temos Zaqueu. Lembram de Zaqueu, o publicano? Quando foi o Natal de Zaqueu? Foi quando ele estava sobre uma árvore, lá em Jericó. Quando Cristo virou e disse: Desce, Zaqueu, porque hoje importa que eu me hospede contigo. Naquele instante, Cristo nascia em sua vida. Naquele instante, apesar de ser um homem cobrador de impostos, lá estava ele a vivenciar uma nova realidade que mudaria a sua existência a partir daquele momento. Tantos apóstolos, que tal recordarmos Tomé, pobre Tomé, que com sua visão imatura, não compreendendo o poder que o Cristo oferecia através do amor, tropeça no caminho através do beijo doloroso. E é então em Jerusalém, no momento da crucificação, onde ele estava também a tirar a sua própria vida, que ele compreendia que a morte não tinha o poder que parecia. E era através daquele exemplo, através da dor que vivenciara do próprio caminho, que ele compreendeu as palavras do Cristo quando disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ali ele enxergara o caminho que se abrira agora de uma forma renovada em sua vida, ainda no plano espiritual. Para Dimas, aquele ladrão que encontrava-se, o bom ladrão, na cruz ao lado do Cristo, o Natal foi ali no Calvário. No momento que, suplicando, ouve a voz do grande emissário de Deus a dizer: Ainda hoje estarás ao meu lado. Então, o Cristo traz um Natal individual para cada um de nós. Então, nós nos perguntamos: quando será o nosso Natal? Porque é muito fácil ver as festividades, as trocas de presentes, as ceias, ver as manifestações e cultos maravilhosos. Mas quando é que o Cristo realmente haverá de encontrar a manjedoura em nossos corações para nascer dentro de nós? Quando o Cristo vai encontrar? Depois de bater as portas
das estrebarias do orgulho fechadas, depois de bater às portas do nosso egoísmo, também a cerrar-lhes as portas, quando ele vai encontrar uma manjedoura dentro de nós, para que possa renascer, para que possa estar presente dentro do âmago do nosso ser. Se tanto clamamos e esperamos pelo seu retorno, se tanto clamamos e esperamos pela sua presença dentro de nós, ouvimos as frases que dizem com tanta sabedoria: Natal não deveria ser comemorado no dia 25/12, mas deveria ser comemorado em todos os dias, todos os 365 dias do ano. E é quando o Cristo nascer dentro de nós que teremos a habilidade de permitir que as tuas ações estejam presentes em nossos braços, que sejamos nós os propagadores das suas experiências, não com a palavra que clama pelo evangelho em alta voz, não que é por ela que fala através da internet ou através dos púlpitos, mas aqueles que oferecem através das próprias mãos uma doação do seu tempo, do seu conhecimento, daquilo que tem à disposição para amenizar a dor do seu próximo. Quando formos capazes de começar a mudar isso, tenhamos certeza, o Cristo terá nascido dentro de nós. Aí sim será Natal. Aí sim, parafrasearemos, como sempre digo, o grande apóstolo dos gentios. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Obrigado a todos pela atenção. A história do Cristo me emociona ao extremo. A história do Cristo me transmite para a verdadeira vida que nós ainda não soubemos abraçar em nossa existência. No início da palestra, naquela história do reverendo Henrique Maxwell, a emoção me toma porque meu pai era tipógrafo. E isso me remete ao próprio trabalho dele, então eu consigo adentrar a história daquele homem que caiu dentro da igreja. Mas viver o Cristo é uma experiência que nós precisamos aprender. Façamos nosso Natal, construamos o nosso Natal em qualquer data do ano, em qualquer dia de nossa vida, dando a permissão para o Cristo viver em nós. Muito obrigado a todos. Obrigado por esses momentos maravilhosos que podemos vivenciar juntos. Vamos unir o nosso pensamento em oração. Bondoso Mestre, Pai, irmão, guia de amor, mais uma vez vimos a Ti nesse momento maravilhoso que recordamos o Teu Natal. Senhor, permita que a Tua luz nasça dentro de nós. Permita que o Teu exemplo viva dentro de nós. Dá-nos a capacidade de sepultar o homem velho, de vencer o orgulho, de romper as portas do egoísmo. Dá-nos a possibilidade de construir natais em nossos dias para todos aqueles que nos circundam. Mestre de luz, rogamos a tua compreensão, que sejamos capazes, Jesus, de construir o reino de Deus, o tão famigerado mundo de regeneração, que construamos o tão sonhado paraíso através das nossas ações. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui contigo. Faz, Senhor, de nossos passos os teus passos. Faz, Senhor, de nossas vidas a tua vida. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a todos pela atenção. Feliz Natal, muita paz e Jesus dentro do coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.